Fala galera do Pod Vida, estamos aqui, voltamos e retornamos com mais apresentações boas, com a temática hoje igreja. Então, hoje nós vamos falar tudo sobre igreja, as pautas que estão e as pautas que não estão, beleza? E vamos falar também o que a igreja tem feito e o que a igreja precisa fazer pós-pandemia, o que está acontecendo, o que não está e o que a gente precisa aperceber nesse momento para que a igreja seja mais relevante para o nosso caminho. Hoje, estamos com o nosso entrevistado aqui, pastor Paulo Elias. Dá um salve aí, pastor. Olá, pessoal. Prazer estar com vocês aqui no Pod Vida, retornando. É uma alegria. Obrigado, Felipe. Pô, a gente que agradece, pastor. Você veio num outro cenário, falando mais sobre missão. Muito bom. A galera pode até reacessar lá no Pod Vida. Não lembro qual o número, tá? Mas está lá. O pastor Paulo Elias veio com a sua esposa. E aí foi um bate-papo, um bate-papo muito top sobre missão. A galera ficou muito afim depois de saber mais sobre a Índia, sobre tudo aquilo que você jogou ali. Aquela isca, né? Que você deixou ali pra galera aprender um pouco mais do mundo Dalit, que a galera não tem noção. Então foi muito bom. Hoje a gente vai com uma pauta mais sobre igreja. Acho também até um momento bom sobre o que você está vivendo também, né? Na Betânia, na igreja onde o senhor hoje é pastor lá. Então, galera... Mas antes da gente começar, não esquece nosso compromisso. Segue nosso canal, dá joinha, dá like lá, compartilha, porque é assim que a gente continua com o Pod Vida. Esse retorno vai ser um retorno agora muito mais atrativo para você. Hoje a gente está aqui com a galera da Rede Fox, da Angatu Mídia, uma galera que está mandando muito bem na nossa comunicação, cuidando da gente. E agora é melhor. A Pod Vida deixou de ser independente na gravação. Isso é muito bom, torna uma coisa muito mais profissional. Pra gente do Pod Vida, a gente tá entrevistando, fica muito mais leve. Então, assim, é bom, tá sendo gostoso. Pastor, vamos lá. Se apresenta um pouco aí sobre a igreja, o momento que Betânia tem vivido. Hoje a Betânia está numa sucessão pastoral, né? Eu acho legal o senhor falar como é que está vivendo esse momento aí. E aí a gente começou algumas perguntas sobre igreja mesmo. Igreja Brasil, o formato Igreja Brasil. O que está acontecendo com a igreja? Vamos lá. Mas antes se apresenta aí pra gente, por favor. Galera do Pod Vida, aqui com vocês mais uma vez. Nós, ali em Betânia, temos vivido um processo de sucessão pastoral. A gente caminha agora para uma última fase, né? Foi feito todo o trabalho do perfil do pastor, que a liderança da igreja, todos os ministérios foram convidados para estar presentes. Legal. E eles traçaram um perfil pastoral. Então, houve um momento de indicação, mais de 26 candidatos foram... A igreja que indica? A gente trabalhou no princípio com uma ideia de que modelo que a gente adotaria. Existem vários modelos que uma igreja batista pode adotar no processo de sucessão pastoral, mas a Assembleia é soberana para decidir. Então, haverá uma Assembleia, né? Mas no processo que foi criado, a primeira fase foi a igreja indicar aleatoriamente. Indica fulano, Beltrano, Ciclano, e aí muita gente foi indicada. Todas as ideias e sugestões foram observadas, mas havia um perfil básico para a igreja. Critériozinho ali para ser seguido. Exatamente. O perfil atenderia, portanto, algumas demandas e desses só 4 candidatos foram, portanto, aprovados, além de outros que poderiam também ser, mas que desistiram da ideia de serem indicados ou entenderam de Deus que não eram as pessoas que deveriam compor esse processo, né? Então, a gente agora caminha para uma fase de apresentação na igreja desses candidatos e provavelmente em dezembro haverá uma assembleia extraordinária com convocação para eleger aquele que a igreja desejar que seja o seu pastor. Essa apresentação é por modo de pregação, exposição da palavra. Exatamente. Os pastores estão pregando, né? Já começamos agora com o primeiro, vem ainda mais 2. Eu vou estar por último lá em novembro. Há uma sabatina também, uma reunião com os ministros da igreja que vão perguntar para esse candidato o que ele pensa a respeito de determinadas questões denominacionais, visão eclesiástica, missional, questões internas da vida da igreja local, né? Também, para além dos contextos para fora, Brasil e mundo. Então, essa é a ideia. E depois
tudo isso vai ser colocado para a igreja escolher quem ela quer indicar para ser, e haverá uma assembleia onde 70% dos membros deverão aprovar o candidato que passar. A ideia é para que não haja polarização na igreja, isso fique ali com um padrão. Legal. Então, assim, já em cima dessa sua fala, eu já tenho uma pergunta que eu já gostaria de fazer, que é o seguinte, independente da sucessão, um pastor numa igreja, o quanto ele deve se preocupar com o seu bairro, com as questões da comunicação, da igreja sendo resposta para onde ela está. Para mim, ela não é resposta só onde ela está, para o convívio dos que vão vir, mas porque ela está ali, é que ela deve comunicar aos que não entram, aos que não... Porque, legal, tem gente que vem lá de Copacabana para ir numa igreja na Pavuna. Pô, legal, maneiro. Talvez essa pessoa vá porque o coração dela arde lá. Mas e o pessoal da Pavuna? Como é que a gente está cuidando do pessoal da Pavuna? Então, assim, como tu pensa hoje que a igreja tem que ser relevante no bairro? Okay. Em que caminhos, né? Ecológicos, sustentáveis, relacionais, de amparo, de assistência, como? Então, biblicamente falando, quando Jesus dá a ordem aos seus discípulos para que a mensagem, né, ser testemunha tanto em como e até, não, tanto em Jerusalém, como, né, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, eu entendo a visão de uma igreja pluridirecional, a partir dessa visão, né? Simultaneidade e pluridirecional. Uma igreja não pode olhar só para Jerusalém, mas ela não pode olhar para os confins da terra e esquecer sua Jerusalém. Então, onde é a sua Jerusalém? A geografia, para Deus, funciona assim. A missão começa onde a gente está e vai até onde Deus quiser. Essa frase é do pastor Humberto Aragão, meu amigo. Maneiro. E quando a gente pensa na sua pergunta sobre o que a igreja tem que fazer pelo seu bairro, né? Então, assim, a minha visão é de que ali é a nossa estrutura. A comunidade ao redor, qual é o contexto dela? Por exemplo, Betânia está inserida dentro de uma realidade social em que ela tem uma comunidade, né? Malé, né? Não, na verdade, ali é Vila João Lopes, né? Que é da comunidade Minha Deusa, e ela atende todo um contexto social, né, de pobreza, de vulnerabilidade social, de pessoas que não têm acesso. A PUC fez uma pesquisa há mais ou menos uns 12, 13 anos atrás, ali, e entre outras comunidades do Rio de Janeiro, e ela diagnosticou vários processos desafiadores, né? Envolvendo violência, envolvendo saneamento, iluminação, envolvendo todas as características de uma comunidade que tem suas necessidades. E esse documento está nas nossas mãos também, como foi distribuída para todas as instituições. Então, a partir disso, a igreja trabalha também para a sua comunidade local, né? Então, nós temos dado assistência desde a menina grávida, que muitas vezes a igreja tem por visão dizer que ela é contra o aborto, e eu também sou contra o aborto, mas o que fazer para que essa menina que quer abortar evite isso? Só dizer e apontar o dedo e dizer assim, aborto é pecado? Ou criar meios para que ela possa ter essa criança, primeiro trabalhando suas emoções. Conscientizar ela biblicamente? Exatamente. Exatamente. Do valor da vida, né? E oferecer para ela até condições básicas para ela começar a receber essa criança no mundo. Sim. Então, desde a preparação emocional, né, espiritual, legal, e criar meios também para que ela tenha recursos acessíveis para dar uma base para essa criança. Então, a gente se envolve nisso desde da primeira infância, né? E a gente vai passando pela fase infantil, adolescência, juventude e até a terceira idade. Assim, a gente aplica o nosso modelo de ser igreja relevante para aquele que está ao nosso entorno. A gente não tem só comunidade no bairro, a gente tem no próprio... É interessante, se você atravessar a rua, você do outro lado tem a comunidade. Do lado de cá você tem casas muito boas, né? Pessoas que já têm acesso, que já têm um tipo de vida de classe média, né? Que vive no nosso entorno. Então a igreja tem que olhar para o seu bairro a partir da sua realidade. Qual é o diagnóstico comunitário que a gente tem? Então a base zero
diagnosticar a comunidade. Fazer essa pesquisa inteligente. Campo de pesquisa, exatamente. Né? Botar os jovens para a rua, fazer... Exatamente. Você não tem uma PUC para poder fazer para a gente? Então, quando a PUC fez há 12 anos, ela ficou desatualizada. E a nossa escola de missão integral foi convidada a fazer a atualização disso. Que legal. Então, os alunos da escola de missão integral de uma determinada turma, não vou me lembrar, que foram mais de 13 turmas que passaram por lá. Fiz a segunda. Você foi aluno da segunda, né? Foi bem mais para frente, se eu não me engano, foi a 7ª ou 8ª. Nós estávamos naquele momento e nossa organização, né, no governamental, ela nos convidou a fazer parte e interagir nessa pesquisa. Eu participei desse novo processo, porque tudo muda com um determinado tempo. Né? Estamos falando de 13 anos, uma comunidade muda muito. Você tem questões políticas, você tem questões econômicas, você tem questões espirituais. Vocês chegaram a fazer o -1 depois, tipo assim, o que eles fizeram, o que vocês viram na... Sim. Foi feito uma reanálise disso tudo, né? Porque você tem mudanças, inclusive com a própria influência da igreja. Então, nós temos cases lá de sucesso de mulheres, por exemplo, que foram desamparadas pelo marido, que abandona ela, a filha, o cara se esconde, vai embora. E como essa mulher vai sobreviver? Só tendo acesso a um Bolsa Família, a um benefício do governo? Não, isso não é suficiente, isso é apenas para dar uma base, né, da segurança alimentar dela. Inclusive, a gente se envolve muito nessa questão da segurança alimentar, mas também oferecemos a ela curso, por exemplo, na área de manicure, e ela se identificou muito com isso. Depois ela foi fazer curso de corte de cabelo, de escovação. Dá uma injeção de ânimo, né? Ela montou a sua empresa, né? E ela entre outras pessoas, testemunho desse sucesso, da presença da igreja. Então, nós estamos muito dentro da comunidade. De vez em quando a turma vai lá, faz uma pintura na praça. Né? Na época da pandemia, nós tivemos a ajuda do Ministério de Homens da nossa igreja, colaborando para fazer aquele processo de higienização do local, né? Usando produtos químicos aprovados pelo governo para poder esterilizar o ambiente em toda a comunidade, então gratuitamente, doando. Legal. Então a gente reúne o maior número de voluntários possíveis, cada um na sua capacidade. Se é pintura, pintor, né? Se é alguma coisa química, o químico. Se é na área da comunicação, a comunicação. Porque a gente tem braços bons dentro da igreja, exatamente. né? Se é uma área na questão da assistência social, né, uma pessoa formada na área. Então, a gente procura canalizar, identificar, trazer identidade e, prazerosamente, os voluntários vêm servindo a comunidade ao longo dos anos. Como é que você pensa a igreja quanto ecologia? Como é que a igreja tem que ter isso como pauta? Ela pode não ser como algumas. Tem igreja que eu conheço que é pauta e é braba nisso. Mas mesmo não sendo... É braba porque tem muita gente que pensa isso diretamente. Eu tive até há pouco tempo uma amiga que está com um projeto com a igreja dela e tal, e que eles estão fazendo isso. Onde eles vão pegar uma praça lá que é conhecidona, lá em São Paulo, e eles vão começar a cultivar ali, a chamar o bairro para fazer isso, para poder dar trabalho, sustentabilidade, e envolver isso como igreja relacional. É uma ideia forte, mas tendo como pauta toda a igreja, mesmo que a gente não tem tanta gente na área bio, na área geográfica e tal, que seja boa para isso, para a gente fazer. Qual o mínimo que a gente pode fazer? Então, vamos partir do nosso chamado como a Bíblia nos orienta. Sim. O primeiro chamado do homem foi de cuidar do meio ambiente, da natureza. Quando Deus criou o homem, a mulher, ele criou o jardim, criou todos os seres antes do homem. Então, plantas, né, as florestas, os animais, os que nadam, os que voam, os que rastejam, os que andam sobre 4 pernas, sobre 2, enfim. A gente tem ali toda a criação. E Deus disse a Adão, né, você precisa gerenciar o jardim, cuide do jardim, dê nome aos animais. Então, assim, essa é uma gestão ambiental. Né? Eu, como estudante de gestão ambiental, estou quase concluindo o curso, falta um semestre, eu fui fazer essa faculdade também para agregar o meu conhecimento na área, porque na tua pergunta, você pergunta qual
a visão da igreja para a questão ecológica. Primeiro, se falando de púlpito, é muito ou quase nada que se fala nesse assunto. Não há uma preocupação, né? A igreja, ela não é preparada na própria escola de formação dela. Você não tem nos seminários teológicos, pelo menos até onde se sabe, matérias focadas nisso. Então, o seminarista sai dali, ele vai para a igreja e ele vai levar todo aquele processo, né, do que ele aprende. Então, é uma questão de reprodução. E à medida que você vai fazendo inserções, então eu penso muito na ecoteologia, que é um tema que me desperta muito a atenção. A gente, como igreja, tem pautado na prática algumas percepções sobre isso. E na escola de missão integral, por exemplo, a gente tinha lá a aula de ecomissão. A aula de ecomissão era tanto na teoria, a gente ensinava sobre essas questões do chamado, da responsabilidade com a criação, porque a criatura geme com expectativa pela manifestação de Deus, né? Não é só a criatura, o ser humano que precisa ser salvo na sua alma, no seu espírito, no seu corpo, mas a criação geme com expectativa. Então a criação está gemendo. Eu estava vindo para cá agora, Felipe, no carro, eu ouvindo na rádio que um instituto de pesquisa fez uma leitura de 1970 até 2018, 69% da fauna foi morta, foi eliminada, foi 69%. Né, exatamente, no mundo, né? Então, assim, um diagnóstico mundial. Então, você imagina que algumas espécies continuam, né, ameaçadas de extinção. Então, assim, como a igreja pode se envolver? Ela precisa estudar, primeiro, que a Bíblia, Deus é o Criador. Vários salmos falam, né, dos seres criados por Deus. Toda criatura louva o Senhor. Então, os animais louvam o Senhor, as florestas louvam o Senhor. Você tem os rios, né, bíblicos, que são importantes. Então, olha a nossa poluição nas águas. Então, a gente já andou fazendo algumas ecomissões na prática. A gente já foi para florestas fazer a limpeza. Então, a gente leva o pessoal com corda para fazer um rapel de inclinação leve, de 60 graus, e desce até os lugares onde o lixo é jogado pelos traileiros, né? O pessoal mal educado, que às vezes leva uma garrafa d'água, joga ali um maço de cigarro, latinhas. Eu me lembro de uma ecomissão que a gente fez ali na Floresta do Mendanha, em Campo Grande. Tem uma cachoeira lindíssima no final, né? É a cereja do bolo, é o presente, né? Chegar lá e tomar um banho de cachoeira. Mas no caminho da trilha de quase 50 minutos de subida íngreme, a gente foi fazendo a limpeza, juntando todo um material. A gente encontrou lata de Coca-Cola de 1987. Né? A gente encontrou lixo que já tinha mais de 20, 30 anos ali naquele lugar. Então, aquelas garrafas PETs antigas que ainda tinham aquela cola que era uma base de plástico, né? Hoje é uma peça inteira, que é uma injeção de plástico que entra ali, faz uma peça inteira. Então, assim, isopor, todo tipo de lixo você possa imaginar. Então, essa limpeza das florestas é um ato simbólico, a gente não resolve todo o problema da floresta, mas a quantidade de lixo que a gente traz, e é uma mobilização legal, que vão 50, 60, 70 pessoas, e o impacto que isso causa. Eu me lembro de uma dessas que passavam os trilheiros, e aí eles viram nossas camisas, né? É a comissão, Igreja Batista Betânia, e falaram assim: de onde vocês são? Nós somos lá da Sulacap e tal. Poxa, eu nunca vi uma igreja preocupada com o meio ambiente. Então, essa fala dessa pessoa, para a gente, para além de tratar e cuidar da natureza, o testemunho daquela que deveria ser a gestora. Eu acho que deveria partir do cristão o princípio de preservação do meio ambiente. Sim. Eu tive agora no meio da floresta amazônica, fui lá fazer uma visita a um campo que a gente estava pensando em desenvolver entre os ribeirinhos. Naveguei pelo Rio Amazonas, né? Rio Negro, e aí a gente vai, sobe, e a gente foi até Maués, lá no interiorzão, na área de plantação de Guaraná, da Ambev, né? De onde eles tiram, lá fazendo propaganda aqui, né? E lá na floresta amazônica, no meio daquele rio cheio de vida, né? De tanta coisa, caminhando entre aqueles que preservam a natureza, de que cuidam dela, que zelam por ela, os indígenas que ali vivem, né? Olhando para tudo aquilo e pensando, por exemplo, que nosso meio ambiente anda tão ameaçado, né? Por ganância mesmo, por pessoas que exploram, que devastam. E, claro, existem muitas coisas ainda, né? Graças a Deus, preservadas, mas
é importante manter. Então, o papel da igreja nesse sentido, para concluir aqui, é primeiro entender que o seu chamado primário é fazer parte disso. Isso é a missão. Isso é a missão da igreja também. Mas a gente tem que ganhar as almas. Não, a gente tem que ganhar, na verdade, a gente tem que administrar tudo. Tudo, né? É nossa gestão. Então a gente pode fazer isso. Vocês ganharam corações nesse dia que perguntaram por uma igreja fazendo isso. Então, quando eu cuido de uma árvore, segundo os estudos, ela é capaz de lançar de 500 a 1.000 litros de água nas nuvens, né? A criação das nuvens, na verdade, as raízes são verdadeiras bombas que puxam a água do solo, passam pelo tronco, levam até os galhos e evaporam e sobem, né? E vão para a formação das nuvens. Porque quando a gente pensa isso, a gente pensa só no mar, né? Que faz esse serviço também. Sim. Porém, as árvores também fazem. O mar, ele é o maior responsável pela produção de oxigênio. A floresta vem em segundo lugar. Mas a responsabilidade pelas chuvas, né? Por exemplo, se nós não tivéssemos a floresta amazônica, comparado ao continente vizinho, que é a África, nós seríamos como o Saara. Caraca, olha. Porque é a desertificação da terra por conta desse processo chuvoso. Então, o que a Amazônia tem nesse canal, nesse rio, porque o rio flutuante ele é mais volumoso do que o rio que está aqui embaixo. Né? Exatamente. Caraca. Olha. Por mais que a bacia, por mais que os rios sejam volumosos, o rio Amazonas, de um lado para o outro, você quase perde de vista de distância, de tão largo que ele é em alguns lugares, né? Por mais profundo, por mais cheio de água que ele tem ali, a água que é jogada nos céus, na formação de nuvens que irriga o solo brasileiro e outros países também, né? Porque essa coisa, nós somos simbióticos e nós somos interligados, né? Você pode ter a independência de uma nação, você pode ter a interdependência dos estados, mas nós estamos conectados por um sistema, né? Que o que afeta a tua vida afeta a minha também, né? Então, esse olhar que eu tenho como pastor e penso sobre a vida e a missão da igreja para o meio ambiente é esse. Conhecimento de quem é o Criador, conhecer suas criaturas ao máximo, a partir da sua comunidade local, né, ajudar a melhorar o meio ambiente e trabalhar para que essas possibilidades, sejam de políticas públicas, que a gente possa assinar e indicar políticos que pensem na preservação do meio ambiente, né, porque é a nossa vida, né? É bonito ir no zoológico, ver um animal ali e dizer, uau, olha o leão, olha o urso, olha o elefante, né, olha a cobra. Olha, no caso da nossa fauna brasileira, pensar no mico-leão dourado, pensar no macaco prego, pensar no jacaré, né? Pensar em tudo isso. Mas esses animais, eles precisam estar no seu habitat natural também, eles precisam ser preservados, respeitados. E ao estar ali, né, saber até onde a gente pode ir e entender que eles são criaturas de Deus, importantes para todos nós. Legal, esse cuidado eu acho muito importante, eu acho que deve estar nas nossas pautas. A outra coisa que deve estar na nossa pauta, que eu entro na segunda pergunta, eu tive até um papo ontem com uma teóloga, a Vanessa, muito coerente, a gente trocando uma ideia, ela falou que vai até mandar, falou que ia mandar hoje os PDFs, né? Sobre a teologia da saúde. É um livro que ela está construindo e tal, onde as igrejas deveriam ser um grande lugar terapêutico. As reuniões, o ambiente de cura, de saúde, dessa preocupação com o bem-estar. E olha que engraçado, eu fiquei 5 anos dando aula de luta livre, né? Para crianças. Num dos quartos anos, um brother estava lá e me chamou de pastor. Pastor Felipe, falou assim. Aí as crianças olharam assim, mestre? Você é pastor? Eu falei, não, a gente pastoreia no caminho da vida e tal. É porque ele me reconhece assim. Aí as crianças, o senhor vem de moto, o senhor não tem barriga. Como é que o senhor pode ser pastor? Eu falei, ainda bem, né? Ainda bem que eu vou desconstruir com vocês. Aí bati um papo com ele sobre isso, que olha a concepção de uma criança, né? Sim. O pastor não tem que ter saúde, ele não pode andar de moto, ele não pode um monte de coisa. Porém, não é bem assim, né?
E essa questão da saúde, do cuidado, também é uma pauta que falta muita gente ter lá dentro. Como é que o senhor vê isso? Então, eu amo versar sobre a teologia da missão integral, né? De um Deus que está preocupado em nos salvar integralmente. Então, no corpo, né, na alma, na psique e também no espírito. Essa é uma visão tricotômica da teologia. Não importa se você é dicotômico e você divide isso em duas partes, mas esse ser integral ele precisa de se cuidar, de cuidados, né? A vida moderna ela nos leva a uma série de mudanças que a gente, se não perceber, estamos envolvidos nela. Eu estava lendo uma matéria esses dias da BBC, um cientista comentando de que essa coisa do homem viver para fazer exercício, isso tem um bloqueio, porque nós não fomos criados para ir para a academia. Mas o homem antigo, ele vivia dentro do campo, né? Era uma grande zona rural no mundo, né? As grandes cidades foram se formando e, portanto, o êxodo rural, as pessoas saíam do campo para as cidades. Chegando na cidade, elas mudam a sua metodologia de existir. Então, o cara saía de manhã, ele comia um bacon, e não é aquele bacon americano fininho, né? Ele já comia aquele bacon com a gordura mesmo, e se alimentava, era o chamado de grande café, né? Acordando muito cedo, mas ele ia para o campo com uma enxada, uma foice, né? Para cuidar da terra, para limpar o mato. Com a enxada ele cavava e ele tinha, portanto, atividade física. O deslocamento da sua casinha até o campo, e normalmente eram vastos campos, então ele andava vários quilômetros por dia. Então você vai vendo que tudo isso vai mudando. Queimado, né? Exatamente. E aí você está numa cidade, você tem na sua casa um controle remoto que você não levanta mais para ligar a televisão. Você aperta daqui. Acende a luz, apaga a luz. Exatamente. Você quer fazer uma pesquisa, você hoje não precisa levantar, pegar um transporte e ir para uma biblioteca praticamente, porque hoje você tem um Louvre no seu celular. Só você pode pegar um Kindle e pegar, você não precisa quase... Se você quer ter tudo eletrônico, nem na livraria você precisa mais. Só você baixar PDF, mesmo que você pague, você está lá, né? Então, a vida vai nos colocando num lugar de uma zona de conforto perigosa. Então, se não houver essa iniciativa, então você realmente vai começando a diminuir, né? Eu, particularmente, uso aquilo que eu mais amo fazer. Eu não suporto ir para a academia. Comecei a fazer academia ano passado, para poder me cuidar. Eu estava com um problema importante na minha coluna, fui diagnosticado com um problema importante numa das vértebras, na parte lombar, e o médico falou: Paulo, você precisa fortalecer a tua lombar. Academia, vai lá, conversa com o professor, pede para ele fortalecer a tua musculatura, né, abdominal, das costas, malhar essa parte aqui para te dar a estrutura. Claro que você não vai para a academia malhar só isso. Faz um todo. Né? E estava começando a gostar da academia e aí eu tive uma crise renal, parei. Mas o que eu fiz? Voltei para aquilo que eu mais amo fazer, que é ter a minha terapia no jardim. Então, em casa, no jardim, moro numa casa que tem um quintal, então tem muitas plantas, vasos. Então, eu procuro levar o vaso de um lugar para o outro, me abaixo, levanto. Então, assim, é a forma como... E procurar deixar carro, às vezes, para ir nos lugares, essa coisa do conforto. Vou na padaria, vou pegar o carro. Vai andando, né? Vai levar o cachorro para passear, fazer esses movimentos. É uma caminhada também. Exatamente. Então, você tem que descobrir onde é o teu prazer também, porque existem, para além da academia, para além da prática de uma arte marcial, que também é uma forma de você exercitar, você tem diversidades, né? Descubra o teu prazer e usa a partir daquilo alguma forma de o corpo ser cuidado. A tua pergunta vai na área da saúde física, na saúde mental. Na saúde mental também, né? Então, eu sou casado com uma psicóloga, né? Então, Cláudia, ela não pode ser a minha psicóloga porque ela é minha esposa. Mas a terapia, ela é uma coisa importante. Nossa igreja tem um projeto chamado Mentes Saudáveis, que até na pandemia veio com muita força. Por conta do número de pessoas que vêm enfrentando dificuldades. Essa semana, Felipe, eu fiz um sepultamento junto com a igreja de um rapaz de 33 anos que deu um tiro na cabeça.
Ele é filho de um dos membros da nossa igreja. Ele não fazia parte da nossa comunidade, mas é família nossa, né? E deu cabo da vida por todas as dificuldades que as emoções desequilibradas geraram. A gente vive também num viés de insanidades, né? De uma série de doenças psicossomáticas que vão gerando todos esses transtornos. Tem vários transtornos que são lidos, né? Então, essa coisa da hiperatividade, problemas de ausências na família, as lutas que cada família vai enfrentando, então, toda hora acionando, né? A gente saiu agora do mês passado falando sobre o Setembro Amarelo, né? Questão do combate, né, ao suicídio, que tem se tornado, infelizmente, um dos graves problemas, afetando pastores, né? O número de pastores que vem se suicidando ao redor do mundo. Se a própria igreja ela está doente, né, nesse sentido, se aqueles que deveriam ser resistência nesse sentido não estão conseguindo, é porque uma luz já acendeu, e a luz não está mais amarela, ela já está vermelha há muito tempo. Então é preciso trabalhar isso, né? Você falou de um ponto importante, é preciso ter rodas de conversa. Alguns estão chamando de mesa, né? Outros já estão fazendo crítica, esse papo de mesa está batido. Então, no sofá, né? A mesa é só uma simbologia. Conversar, falar, fazer catarse, se precisar psiquiatria, toma medicação. Falo isso porque é um desafio, né? A gente enfrentou na nossa família a perda da nossa filha, que é uma história que há 17 anos, fez 17 anos esses dias, abalou muito a gente. Então a gente foi fazer o que precisava fazer, né? Foi se cuidar. Não é só cuidar da espiritualidade. Não é só oração, né? A gente precisou de terapia. Cláudia, inclusive, avançou muito nessa área da psicologia, aprendeu muito mais. Ela tem uma história muito forte nesse sentido, né? Capacidade de superação. Então é importante se conhecer, o autoconhecimento, a autogestão. A gente teve um passado, né, Paulo, que no púlpito não era se falado isso, essa questão de conduzir até no gabinete o irmão para cuidar da espiritualidade, porém eu estou vendo que esse irmão precisa de uma terapia, ele precisa de um psiquiatra, e o medo de expor essa pessoa a isso e, não sei, se perder ou por espiritualizar tudo. E isso está desmistificando, mas ainda não muito ainda, mas está sim. Eu acho que os gabinetes pastorais estão melhorando em relação a isso, porque eles estão vendo que ou vão se formar para cuidar, ou vão ter que jogar bola juntos, na espiritualidade e no campo neuro, psíquico, que seja. Você tem uma companheira do lado para jogar essa bola junto, né? E você vê isso muito bem. Você acha que ainda muita gente acha que psicólogo é coisa de maluco? Eu ouço. Com seus gabinetes, com eu suas ouço provas. menos isso hoje. Sim. Né? Por exemplo, quando eu pastoreava uma igreja, a Batista Missionária do Maracanã, teve uma época que aconteceu um problema numa família e eu fui falar da abordagem psicológica, fui indicar. E a pessoa me respondeu: meu psicólogo é Jesus Cristo. Então, é muito difícil quando você tem esse muro, né? Você tentar convencer a pessoa de que ela precisa dessa ajuda, né? Até porque existe um estigma social que vem sendo quebrado, a própria ciência vem evoluindo em vários processos. A psiquiatria, por exemplo, está muito configurada a ideia de manicômios, né? E não é só para o louco de pedra, porque de neura todo mundo tem um pouco. Todos os seres humanos têm neuroses, né? Que vêm de questões de DNA, às vezes. São substâncias que o cérebro... a serotonina, por exemplo, é responsável pelo humor, né? Então, é como se tivesse um vazamento daquilo, alguma coisa que alguns não conseguem explicar. Tem um porquê para tudo, mas é por isso que a ciência está lá, para pesquisar. Aí vai lá, é um laço, é um nó de família, é uma rejeição... É um trauma e por aí vai. Um abuso sexual, né? É uma questão, o próprio bullying, né? Então, assim, tem várias linhas de estudo sobre tudo isso. E as próprias medicações, elas vêm evoluindo.
medo da dependência da medicação é um dos critérios que eu acredito que existe uma barreira. Eu vou ficar dependente disso, eu não vou conseguir fazer. Não, as substâncias hoje elas têm períodos, né? Exatamente. São então tem picos que você precisa, a medicação mais forte, tem um desmame, né? Então, ainda domingo uma pessoa me pediu um telefone de um psiquiatra para alguém, né? Eu tenho recomendado um que, inclusive, é alguém com quem a gente já tem há um certo tempo de confiança. Então, é importante acompanhar também nessa área da psique. Bom, eu acho que a igreja, ela pode, como eu falei lá no início, ela pode trabalhar muito mais esse caminho da saúde física, emocional, né? Porque a saúde desses 3 pontos, da saúde espiritual. A saúde espiritual a gente cuida na oração, no conhecimento de quem Jesus é, na leitura bíblica, na leitura de livros, ouvindo, né, aquilo que Deus tem feito no mundo, isso tudo nos edifica. A nossa relação com o eterno, na verticalidade, e a relação na horizontalidade, e eu creio muito que a saúde passa pelo que eu vejo no outro e como eu me vejo. Então, se eu estou bem com o meu corpo, bem com a minha alma, bem com o meu espírito, esse equilíbrio ele ajuda muito para que o mundo ao meu redor fique melhor. Quando um membro do corpo caminha numa outra dimensão fora disso, isso afeta todo o corpo. Então, se você está doente, a Bíblia fala sobre como cuidar do doente, né? Fazer uma oração pelo enfermo, né? E a comunidade pedir a Deus por você. Mas o que o Felipe pode fazer para que essa enfermidade não volte mais? Por exemplo, eu tenho problemas com pedras nos rins de vez em quando. Então, diminuir o sal, por exemplo. Beber mais água. Né? Atividades físicas. Eu não sou um homem do campo, apesar de gostar de mexer com o jardim, e lá eu vou para as minhas terapias e para os meus exercícios, mas é muito importante que a gente encontre também com profissionais, que a gente visite o médico periodicamente para fazer exames. Então, quem é preventivo evita mais ocorrências. O preventivo vai evitar ocorrências. Então, a saúde da mulher na prevenção contra o câncer, a saúde do homem na prevenção contra o câncer, que é mais comum, entre muitas outras questões. E aí a gente vai para as áreas emocionais também, como uma necessidade. A terapia é muito boa, é muito importante. Né? Fazer terapia onde você vai descer lá nos seus abismos e você vai vindo de lá e colocando e conectando de volta as pontas soltas. Uma outra coisa que eu vejo que está muito distante para a gente e é tristeza, porque o apacentamento pastoral é relacional, é próximo, é ao lado. A gente entende que numa igreja muito grande, o pastor não tem como ir para casa de todo mundo, não tem como conversar com todo mundo no final do culto, não tem como. Mas ele tem que ter pastores ali que também vai fazer isso com ele, né? Ter esse apacentamento, essa relação mais próxima. Como você vê isso, né? Como você vê um pastor, no seu caso, sendo e fazendo essa questão. Esse distanciamento, eu vejo que é porque, exemplo, Jesus a gente não apresenta só. Jesus a gente mostra. Né? Apresentar Jesus é mole. Né? Eu gosto muito, o Ed estava falando com a gente ontem sobre isso. Uma coisa é você inverter os valores. Né? Acho que o Jesus a gente imita, o Cristo a gente adora. Tem gente querendo imitar o Cristo e adorar Jesus, invertendo os valores e tal. Então, assim, um distanciamento muito grande pela santidade do cara, e aí ele mantém a distância, porque quem chegar perto vai ver quem ele é, e aí vai desconstruir, e aí vai embolar tudo, porque ele já está embolando tudo, então não consegue construir uma coisa muito relacional, muito próxima, pontuando. Não tem como ter com todos, eu sei. Uma igreja pequena é uma coisa, uma igreja enorme é outra, porém, teremos que ter isso. Como você vê isso? Então, posso usar algumas linguagens do próprio Velho Testamento, na experiência de Moisés, quando Jetro vem visitá-lo e percebe que ele está tampado de compromissos, de uma agenda que não cabe nem para ele, né? Nem para o autocuidado. A gente acabou de falar dessa outra pergunta que você fez sobre a saúde. Então, o pastor ele tem que ter um olhar dessa coisa de delegar. Né? Qual é o tamanho da sua comunidade? Ponto.
Aí a gente começa a responder as perguntas. Às vezes, numa comunidade pequena, então o pastor dá conta sozinho. Sim. Uma comunidade com, né, algumas dezenas de pessoas. Eu acho que já... Mesmo assim, ele já tem... Já 200, 300, 400... já mas, começa... não, mas mesmo que sejam, por exemplo, 100, 200 pessoas, já é muita gente. Já é muita gente. Né? Para você administrar. Eu acredito muito nessa coisa de líderes de pequenos grupos, sabe? Dessa coisa de compartilhar a liderança. Eu acredito muito em liderança compartilhada. A gente, Felipe, vive um problema de estrutura na minha leitura, né? Porque parece que o pastor ele é um personagem que está ali na frente, que vira uma personalidade, né? E tudo que foca o ponto de convergência de uma igreja comum, falando em nível de rituais, né? Você tem um altar chamado de púlpito lá em cima, onde quem está sentado no banco foca muito naquela pessoa que está lá na frente. Então, sem perceber, é quase que sistemático, orgânico, possa assim ser, as pessoas vão projetando. E são muitas projeções. Mas é responsabilidade de quem está lá. Desconstruir isso. E você começou a pergunta falando da tristeza das pessoas, da tristeza dos próprios pastores. Primeiro que é sobrecarga. Eu acho que é uma loucura pensar de que um pastor é capaz de dar conta de tudo sozinho. Por exemplo, uma igreja que eu admiro muito é a igreja de Antioquia. E lá, entre muitas coisas, capítulo 13, no versículo 1, diz que havia na igreja de Antioquia um grande número de pregadores e profetas. Legal. Na versão da Bíblia, a mensagem fala assim. Legal. Na versão da Fiel, né, enfim, das outras, vai dizer que havia profetas e mestres. Aí tem lá 5 camaradas, né? Aí vai falando das possibilidades. Tem um negro lá, né? Níger, quando a Bíblia fala de Níger, é negro. Né? Provavelmente um escravo que foi lá do Império Romano, levado, né, para ser escravizado, vendido, e que viveu a sua liberdade. A Bíblia não fala muito dele, mas era um dos pregadores. Então, um ponto de vista de um púlpito mais eclético, não só do púlpito, mas da própria liderança conjunta. Então, eu acredito muito em colegiado, né, porque assim, eu estou olhando para você aqui, né, nesse estúdio que você está aqui do teu podcast, do Pod Vida, e a gente está... Eu estou num ângulo, estou te olhando, tem uma câmera me olhando ali, tem uma câmera olhando para você, tem aqui a equipe, cada um está me olhando numa dimensão. E eu, à medida que estou olhando muito para você e para a câmera, eu estou aqui com foco duplo, mas eu não estou conseguindo enxergar quem está mais aqui. Então, a visão holística de um pastor não está no seu olhar, mas na forma como ele compartilha essa multiplicidade de olhares. Então, essa ideia pluridimensional tem a ver com isso. Então, ele pode encarregar pessoas capacitadas por Deus, em primeiro lugar, treinadas por Ele, para ajudá-lo a dar a resposta a esse processo. Se é para visitação, né? Por exemplo, uma igreja grande como Betânia, que tem... Às vezes... Quantos membros hoje tem? Hoje a gente está com 1.500 membros. 1.500 né? membros. A gente tem muita gente para cuidar. Às vezes você tem, num dia, 3 famílias que perderam parentes. Não é que os membros da igreja morreram, 3 membros da igreja. Sim, você tem uma avó, um irmão, um tio, e aí ligam para a igreja e pedem, por favor, pode enviar um pastor para vir. Claro que todo mundo quer o pastor presidente em todos os locais, em todos os contextos. Então, você tem, às vezes, num final de semana, 3 casamentos para fazer. Como é que você faz? Né? Então, você tem que ter um grupo de líderes capacitados. Às vezes, não é um trabalho de um pastor formado, que tem um profundo conhecimento. Você pode pegar líderes que têm a capacidade de atender. E eles não vão precisar ser tijolinhos, né, do pastor presidente. Ele vai ser pedra, com as suas maneiras, com os seus modos, porém... Exatamente. Com aquilo que... Exatamente. Então você tem que ter, eu acredito muito no trabalho de grupos menores que vão dar a oportunidade de interação. Por exemplo, no púlpito onde o pastor fala e a igreja ouve, né, é uma coisa. Mas num grupo menor, numa sala, num shopping, seja lá na rua, debaixo de uma árvore, a interação
Eu falo, você fala, ele fala, a gente tem diálogos, né? A troca é muito gostosa. Exatamente. É nessa troca que você aprende, você ensina, né? Então você cria uma liderança mais equânime, né? Que você tem mais equalização do processo, você tem uma linha de pensamento diversificado e você discute ideias, mesmo que eu discorde de você, porque nem na Bíblia tá lá que todo mundo concordava com tudo 100%. Mas eu cedo para que você tenha o seu espaço também. Então, o corpo ele funciona nessa forma mais interativa, né? Então, eu acredito muito na ilusão que vai canalizar no Cristo. Exatamente. Por exemplo, eu lidero um grupo de missão na igreja, então eu tenho uma liderança mais cabeça nesse processo que me ajuda a pensar, né? Então, quando Jesus vai perguntar aos seus discípulos o que dizem as pessoas quem eu sou, de alguma maneira também, claro, ele estava trazendo uma convicção, sim, mas ele também estava querendo dar uma resposta ali. A pergunta também está embutida nela. Jesus sabia de muita coisa, mas tem coisas que ele precisava saber da boca das pessoas com quem estava com ele. Então, às vezes eu posso ter uma percepção, por exemplo, de um problema na sua vida, mas por causa desse distanciamento, para te pastorear, eu não tenho como, numa agenda tão ocupada, chegar tão perto de você. Mas eu posso pegar o Léo, por exemplo, e colocar perto de você. Léo, cuida do Felipe, né? Vê lá o que está acontecendo com ele. Então, se há coisas que o Léo pode resolver, então ele vai resolver. Mas, isso, pastor, não deu. Daqui eu fiquei impedido. Então, vamos agora trazer para um conselho. Então, na multidão dos conselheiros, a sabedoria. Então, a gente diminui muito a dificuldade de dar respostas aos problemas, né? Porque eu acredito muito numa igreja necessária. Eu tenho pensado muito nisso, sabe, Felipe? Uma igreja necessária. Qual é a necessidade de ser igreja no mundo que a gente vive? Para os membros da igreja, que tem muitas demandas. A falta aí, a pandemia fez algumas coisas e tem gente que ainda não aprendeu, né? Essa igreja que vai ser alívio, mas ela não vai ser alívio porque ela fechou as portas e a vizinhança está dizendo, ei, graças a Deus que fechou as portas. Ela vai ser alívio porque ela está lá para todo mundo, mas se ela fechar as portas, ela vai ser saudade. Então, acho que é esse modelo que eu consigo ouvir de você. E igreja e política. Como é que você pensa em igreja e política? Como é que é o pastor para a igreja e política? Como é que é? Porque a gente está num tempo que não tem como fugir desse assunto. Esse assunto está nas nossas pautas, está polarizado demais. E como é que você pensa, seu posicionamento como igreja e política? Eu estou extremamente preocupado. Extremamente preocupado. Primeiro porque associar a fé como a maneira como as coisas estão acontecendo, né? A Igreja Batista, onde eu sou membro e pastoreio já há alguns anos dentro dela, há mais de 40 anos na Igreja Batista, né? Eu fui ovelha de um pastor conhecido no mundo denominacional batista, né? E entre outras denominações, Davi Malta, que já está na glória. Eu fiquei 20 anos nessa igreja, onde eu me converti, aceitei Jesus, me batizei, fui discipulado, fui para o seminário, enviado para o seminário, fui ordenado ao ministério, casei, apresentei meus filhos e de lá fui enviado para a primeira igreja que eu fui pastorear. Eu me lembro muito da postura do pastor Davi Malta. Ele tinha o seu posicionamento político à época, né? Tudo que era injustiça ele vinha, falava, mas ele não dizia candidato A, B ou C. Interessante que todas as vezes que tinha um candidato presente na igreja, ele não deixava de dizer, mas ele podia ser de qualquer partido. Então, o Felipe está nos visitando aqui, ele é do partido X, o Léo está nos visitando lá, é o partido Y, e por aí. Só que nós estamos vivendo realmente uma polarização, eu diria, extremada, adoecidíssima, né? Porque divergência sempre houve na história, normal, né? Então, a gente vive um processo democrático. Então, o Brasil tem como regime democracia. Sim. Então, a democracia me dá o direito de escolher em quem eu tenho que votar. E essa questão do pastor ser um influenciador do voto, entrar como um cabo eleitoral de determinado candidato, seja ele de que partido for, é muito arriscado nesse sentido, porque você coloca o seu nome, você coloca o nome da sua comunidade, você coloca o nome de Jesus.
Porque assim, por mais que eu seja capaz de manchar o nome de Jesus, Jesus é Jesus. Ele é inabalável. Né? Você pode manchar o nome... O Luva de Pedreiro falaria imanchável. Imanchável, essa é ótima. Né? Então você pode até manchar o nome de uma história, de uma denominação, de uma vertente teológica. Tudo isso aí é até capaz da gente... Porque são conjecturas, eu diria, bem humanas, institucionais. Né? O reino de Deus é inabalável, né? Porque os homens passam. Esses políticos estão e vão passar. Né? Então, mas assim, a minha preocupação é que o futuro que a gente vai ter. Então, eu ontem escrevi até uma frase que eu publiquei no meu story, você pode me seguir lá, Paulo Elias, você vai me encontrar, a minha foto, meu carão, junto com a minha esposa lá. E eu coloquei que eu estou muito preocupado porque a fatura que a gente vai pagar lá na frente já está sendo alta e ficará mais alta. Dentro das casas, rompimentos amigáveis, exatamente. Vizinhos. Exatamente. Eu tenho que me posicionar. Sim, eu me posiciono. Né? Eu sou contra qualquer tipo de justiça, porque o reino de Deus é um reino de justiça. Né? Mas não pode... Que tipo de justiça? A gente, por exemplo, as pessoas estão alimentando fake news. O crente... Mas é uma justiça diferente, porque não é justiça... Você falou isso e eu penso no seguinte... é justiça, mas não é minha justiça. Não, é vingança, né? Para alguns é vingança. Eu quero que seja assim, pá. Ponto, né? Acabou. Não, a justiça distributiva e retributiva. Exatamente. Jesus falou que antes era dente por dente, olho por olho. Gente, não é mais assim. Não é mais, acabou. Se você é um seguidor de Jesus, acabou. Deixa eu falar para você, dente por dente, olho por olho, é passado. Jesus rompeu. Né? Ele disse, se bater na sua cara, dá a outra. Cara, caminhar a segunda milha. A cultura da segunda milha. Isso não pode ser negligente, porque são princípios. Então, todas as vezes, Felipe, que a igreja negligenciou princípios, ela fracassou. Então, a história, por exemplo, fala das cruzadas. Quando a igreja decidiu, ela não queria evangelizar os muçulmanos. Ela queria eliminar os muçulmanos. Então, as guerras santas, os cruzados, então, os símbolos da cruz, né? Ia lá, recebia a bênção do Papa, dos padres, e os padres muitos iam nas missões, abençoar as batalhas. Né? Aquele filme Cruzados, ele traz muito disso, a própria história. Então, a gente, por exemplo, em história do cristianismo, a gente estuda, tem 8 cruzadas. Então, a mancha, a marca, por mais que os papas recentes tenham pedido perdão, sim, por os muçulmanos, está lá dentro dele, né? A dor, né? Do trauma que isso provocou, derramamento de sangue. Então, hoje eu vejo muito bélica a ideia, a questão de levar candidato A ou B. Por exemplo, existe uma vertente que se levar o candidato A não acontece nada, mas se levar o candidato B numa fala, acontece... Dá ruim. Né? Dá ruim. Então parte da igreja já está dividida e subdividida. Então, a gente tem processos históricos. Porque se o cara for dar a voz para o A, ele tem que dar para o B, para o C, para o D. Tem que dar para todo mundo a voz. Exatamente. Então, você tem o direito de votar em quem você quiser. Essa é a sua escolha. Né? Claro que, como pastor, eu também posso sugerir. Eu prefiro me calar a respeito disso, porque eu divido a igreja quando eu digo, vote no Felipe. Né? Porque o Felipe é amado por muito e odiado por outro. Aliás, a linguagem hoje é amor e ódio. Né? Eu colocaria no meio disso tudo a indiferença. Nós estamos indiferentes, inclusive usando em nome do amor, sendo indiferente aos outros. Então, a gente precisa de uma mudança profunda nisso tudo. A fatura é alta. Eu escrevi ontem dizendo que nós estamos começando a viver a pós-crença. O que significa isso? Né? As pessoas vão deixar de acreditar mais em Deus por causa disso tudo. Por exemplo, a Europa vive o pós-cristianismo. O que é pós-cristianismo? Cristo é passado. Né? Então, o Brasil cristão, que tem na sua maioria católicos, os evangélicos têm crescido muito. Né? O novo censo vai revelar isso. Fala assim 60 milhões de evangélicos, o último falava de 40, então talvez já perto disso para cima ou para mais, com margem de erro. Né? Só o diagnóstico do censo vai confirmar. Mas a gente tem, portanto, o segundo maior país cristão do mundo. Primeiro é os Estados Unidos, o segundo é o Brasil. E diante desses fatos, a gente segue a quem? Que Jesus é esse que a gente diz que segue? Né? Então é muito perigoso esse momento que a gente está vivendo.
Minha leitura é que a gente tem que orar pelas autoridades, né? Seja ele quem for que estiver no poder. É direito da sociedade. E aí o cristão, ele é um cidadão de fiscalizar aquele em quem ele vota. Isso é cidadania. Exercer... Eu acho que falta mais isso. Esse ensinamento da consciência. Sim. Em quem você vai votar, que seja igual um restaurante. Eu te chamo para o restaurante, eu chamo a Alana, chamo o Thiago, chamo o Léo para o restaurante. A gente vai para um restaurante, cada um pede o que quer. No final, cada um vai pagar a sua conta. Exatamente. E a gente vai continuar amigo e brother. Exatamente. Você gosta de peixe, eu gosto de carne Comer vermelha. peixe, eu não vou te obrigar a comer peixe, carne. Mano, você pede o que você quiser, mano. Você sabe, agora sim. Mas a mesa tá lá. Se você vê teu amigo comendo besteira, você tem o poder de conscientizar. Brother, tá comendo besteira, mas no amor. Tá comendo besteira, vai te fazer mal. Se você quiser continuar, é um direito seu. Exatamente. Porém, como amigo, eu vou chegar para você e vou te conscientizar. Que é melhor um legume, é melhor correr, é melhor, sei lá, que seja. Mas se a gente for de novo no restaurante e você continuar comendo, é um direito seu. Eu não tenho que me meter nisso. Então, acho que é essa a dificuldade que está tendo, essa consciência. E a dificuldade também que eu vejo é que a própria igreja ela não conhece a história. Ela ouviu falar de uma história e ela replica aquilo. Né? Então, hoje, com a velocidade, por exemplo, teu podcast vai para a rede, tem gente que você pediu no início, compartilha, curte e tal. Né? À medida que as pessoas viralizam, e hoje tem essa palavra, viralizou tal vídeo, né? O fulano fez isso, o fulano fez aquilo. Então, a igreja ela tem que pesquisar antes de compartilhar qualquer notícia, seja ela qual for, vai lá e analisa. Então, o que tem hoje afetado muito a nossa questão, até política, e eu diria em todos os sentidos, né? Esses dias alguém me fez essa mesma pergunta. Eu penso, por exemplo, que antes do ano 2000, havia uma profecia que todo mundo achava que era bíblica, de 1000 passarás, de 2000 não passarás. Né? Nós já estamos em 2022. Então, Nostradamus, né, dizia isso, e a igreja acompanhou e fez isso como verdade. O que é verdade e o que é não verdade? E a gente já vive pós-verdade também, né? Porque a verdade se tornou uma mentira a partir da minha, exatamente, a partir da minha leitura, porque eu acho que é. Não é o que você acha que é, o que Jesus é como pessoa, né? O que é a humanidade de Jesus, o que é a deidade de Jesus. Compreender isso ajuda muito. Mas também analisar, fazer análises políticas. Eu acho que a igreja está mais politizada. Sim, sim. A gente sai de um patamar de uma igreja apolítica para uma igreja que vai... Eu acho muito importante. A gente está num processo de transição, eu acredito. Essa maturidade, ela precisa vir a partir de uma leitura da história. Né? Entender história ajuda a compreender melhor o mundo. Então, entender história significa que passa pela ciência. Sim, e que né? não pode ser de só interesse cristão. Exatamente. População, povo, cidade, todos. Isso. Votamos pelo todo. Outra coisa importante que você toca, nós vivemos num país laico. Eu gosto muito disso, porque me dá o direito de, como pastor, exercer a minha função, como cristão, professar a minha fé, mas em respeito às outras religiões. Né? Aqui nos bastidores eu conversava com o Léo antes de a gente começar aqui o nosso bate-papo. Léo, gente, está atrás das câmeras ali, né? E a gente estava falando, Léo, Felipe, todos que nos ouvem e nos ouvirão, exatamente sobre essa questão da intolerância religiosa. Então, acreditar que a minha fé tem que ser imposta sobre a vida das pessoas. O Brasil não tem que ter uma leitura hoje de que tudo que vai acontecer vai ser culto o tempo todo. Porque a vida tem que ser um culto a Deus. E o que agrada a Deus, na verdade, tem muito a ver com o que eu faço com o meu próximo. Porque aí a gente tem que chegar num ponto dessa tua pergunta, porque tem que ter final de cada pergunta a resposta. E eu encerro essa pergunta com a seguinte fala de Jesus. Né? O que é o resumo da vida? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. João diz que se eu amo o próximo e odeio o meu irmão, eu sou um mentiroso. Então eu acho que nós estamos vivendo uma grande mentira hoje. O ódio que está proliferado, principalmente colocando candidatos como deuses, porque alguns viraram entidades no coração de pessoas. E por causa desse candidato eu odeio o outro, ou vice-versa, eu perdi a perspectiva do que é a minha fé. Amar a Deus
acima de todas as coisas. E ao meu próximo, como a mim mesmo, é quebrado um princípio quando eu produzo esse ódio, quando eu dissemino esse ódio, quando eu sinto, porque sentir é inevitável, mas deixar que esse sentimento invada meu coração, com raiz de amargura, brotando, vai gerar todo um mal no mundo, eu posso me considerar uma pessoa perdida se eu vivo isso. Então, é preciso entender que devemos amar uns aos outros. Amar ao seu inimigo. Cara, isso aí é... Se o teu inimigo pedir água, dá a ele. Se puder dar pão, se puder pão, ainda... caminha a segunda milha, tira a capa. Então, eu acredito muito numa teologia que anda essa segunda milha. E isso é ser igreja no mundo. Porque, claro, a gente precisa de um viés político. A igreja tem que entender que políticas públicas... Outra coisa, Felipe, eu falei que ia encerrar nessa resposta, é entender o papel de cada um. Um presidente, que é o executivo, ele não cumpre determinadas funções que as pessoas acreditam. Leis, por exemplo. O presidente não cria lei. Quem cria lei são os deputados. Né? O Senado endossa... O STF... Ter essas noções, né? Então, se a gente nem sabe o papel de um vereador, de um deputado... Que um pastor poderia ensinar. Exatamente. Uma roda de conversa. Então, fé e política precisa ser assunto recorrente na vida de uma igreja. Trazer um candidato para falar no púlpito da igreja, eu acho isso um problema. Agora, reunir candidatos de diversidades, de linhas políticas para uma série de entrevistas, eu acho isso muito bom. Construir sociedade a partir desse olhar, né? Então, dá a maturação. Eu acho que nós estamos, na verdade, muito imaturos, cometendo bobagens, praticando coisas de menino. Paulo diz, quando eu era menino, eu vivia como menino. Depois que passei a ser homem, acho que essa imaturidade da igreja, ela é um problema. Foi um embatezinho, mas uma conversa com uma pessoa, falando do político fulano. E aí, não, vou votar em fulano por conta que fulano vai ajudar a igreja, fulano na igreja, fulano não sei o que, igreja. Eu falei, você está votando só porque fulano vai abençoar a sua igreja? Não, porque o fulano, se não vir fulano, vai vir um outro, e aí vai vir contra a minha igreja. E aí minha igreja vai sofrer. Eu falei, mas se sua igreja não sofrer, não é igreja, né? Ponto. Então você está pensando só em você, esse evangelho egoísta, esse evangelho só para si, acho que não tem a ver com Jesus. Então, Patrick Johnstone, o autor de um livro chamado Operação Mundo, Operation World, é um pesquisador que já falecido. Seu projeto segue adiante. Ele tinha uma frase que ele dizia que a igreja que vive para si morre para si. Né? Então, nesse momento político que a gente passou aí agora, não dá mais, né? Mas vai só para presidente. Mas aí, por exemplo, asfaltaram o entorno lá de Betânia. E aí teve gente nos procurando para... tentando, agora está asfaltado. Não foi a igreja só que foi beneficiada, foi todo o bairro. E aí os candidatos pegam essas verbas, né? Aí lá no meu condomínio botaram luz de LED que ilumina, está tão iluminada a minha rua que eu não estou nem acendendo a luz de casa mais, né? Estou aproveitando, a luz está tão forte que eu estou economizando. Mas assim, o que se faz nesse momento? Essa canalização e concentração de verbas, né? Então, infelizmente, no Brasil tem essa coisa do voto comprado. Né? Lá no interior, quando a gente trabalha lá no sertão, você vê, tem fila na época da eleição que o prefeito que perpetua, quando não pode mais ele, a família ou o candidato laranja, e eles vão lá e dão R$10, R$20, assim se vende voto no Brasil. Então, isso é um mal que precisa ser extirpado. Né? Porque se o meu olhar não é conjunto e eu olho só para mim, então quem vive para si vai morrer para si mesmo. A gente precisa olhar para um projeto de país, um projeto de cidade. A igreja precisa olhar para o projeto do seu bairro. Isso envolve, sem dúvida, as questões políticas, né? As questões sociais, de ciências de pesquisas, de transformações. Se a gente quer fazer uma coisa profunda, com lateralidade e profundidade, a gente precisa atravessar muitas fronteiras que nessa bolha, que é o evangélico de forma geral, até o católico, né? Eu vou falar de cristianismo, ele vive muito dentro de uma bolha muitas vezes. Né? Uma bolha que, se ele não furar, é bom quando alguém de fora fura, mas só que isso é traumático, porque para
a verdade, na verdade, ela primeiro liberta você, mas ela causa muita dor. Porque eu sabia, caramba, fulano fazia isso mesmo. Quando você descobre os erros de alguém que vem à tona, né, você fica perplexo. Então, é mais do que esse personagem que está sendo vendido muitas vezes. Por detrás de tudo isso, são realidades que a gente tem que ir descobrindo e entender que não é bem assim. Então, cuidado com o que você compra. Cuidado com o que venderam para você e num momento de fome, aí você vai como Esaú, vende a sua primogenitura e deixa de viver a bênção de Deus para você. Aí Deus vai pegar um Jacó e vai seguir com ele. E aí chega no final de tudo, chora, mas não acha o lugar do arrependimento. Não chora. Esaú. Exatamente. Chorou, mas não achou o lugar do arrependimento. Hebreus vai dizer isso. Né? Ele chorou, fez de tudo, mas não achou o lugar do arrependimento. Acabou, esse lugar passou. Né? Mano. A vida tem times. Né? Se você perde o gap da existência... Então, como eu disse, a fatura já está alta. A história precisa ser escrita a partir do Cristo. Né? Porque a igreja precisa ser cristocêntrica. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E nele estão reunidas todas as coisas. Após Jesus. Vindo após ele. É seguindo isso, o espaço dele. É isso. Da maneira dele. E Jesus não é esse que entrega um mapa e diz assim, vai por ali, não. Ele caminha com a gente. Como? Eu estarei convosco todos os dias. Então, no deserto da vida, ele está com a gente. Como? Ele usa pessoas, ele usa circunstâncias. Né? E a igreja é parte integrante disso. Por isso que eu acredito muito numa igreja necessária. E uma igreja necessária, nesse momento, ela fala muito Gostei disso. dessa fala, da igreja necessária. Sim. Gostei. Essa é uma série de mensagens que eu prego no momento que eu for pregar lá em Betânia, nos dias que eu terei. Já tem spoiler. Essa é meu tema. A igreja necessária. Eu vou versar sobre isso como comunidade. Gostei muito dessa palavrinha aí. Pastor, Legal. Amigo, Paulo é um pastor, é um amigo, me pastoreia também já há muitos anos da minha vida. É um pastor muito próximo. Eu gosto muito de testificar isso do seu modo de apacentar, de cuidar, sua preocupação, o teu olhar, o teu carinho e a tua missão, a tua história de vida também. Paulo me abençoa muito, Obrigado, Felipe. E obrigado por isso que eu carinho. quis te ouvir, eu quis que as pessoas do Pó de Vida pudessem te ouvir também, porque isso é alento, isso é esperança, ouvir um pastor que pensa em todas essas questões que nos foram faladas aqui, te colocando à prova, mesmo te perguntando, não só como amigo, mas como entrevistador mesmo. E obrigado. Eu fico com essa finalização de uma igreja necessária. Eu acho que é uma boa resposta para o nosso tempo. E que o Espírito Santo continue te conduzindo nessa caminhada. A gente ora para que seja feita a vontade do Senhor lá em Betânia. Amém. A gente ora para que o pastor que estiver lá seja resposta e bênção para aquele povo, para aquele bairro, e que ele seja a boa mão de Deus lá naquele lugar. Então, Amém. Nessa tua trilha também, que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter vindo, aceitado o convite. Eu que agradeço. Tantas correrias que eu sei que você tem, tantas agendas. Obrigado pelo carinho. E é isso. Igreja necessária, galera. Pega essa aí. Obrigado, pastor. Amém, Felipe. Esqueci, não. O Pó de Vida tem sempre... Deixa uma última palavra final aí pra gente. Nos abençoe. Então, você que vai assistir esse podcast, né? O Pó de Vida é uma forma de trazer várias perguntas e respostas aos desafios da vida, né? Já participei no outro com minha esposa, como ele falou no início. Está aqui hoje falando, né, como um tempo para essa leitura do que é ser igreja. Agradeço mesmo essa oportunidade, de ser entrevistado aqui e dizer para você que é de Jesus e você que entende que a fé que a gente professa é uma fé genuína no Cristo, né, que aqui veio. Eu gosto muito de uma frase de Gerard Miller que diz que Jesus é o rosto humano de Deus e o divino do homem. E essa ideia de um Deus que se aproxima, não é um Deus que está longe lá no céu, mas é um Deus que é Emmanuel, é presente, e que quer usar uma igreja para iluminar e salgar. Iluminar porque o mundo que jaz em trevas precisa dessa igreja luz. E a igreja luz relevante não é aquela que fica dizendo que faz tais coisas, mas é quando o mundo mesmo vem e diz
pela primeira vez foram chamados de cristãos, a igreja de Antioquia, que eu tanto amo, é o testemunho dela no mundo, é o reconhecimento de que eles são iguais àquele que morreu na cruz e ressuscitou, a igreja que se parece, que tem a identidade do Cristo. Então, o meu sonho, o meu prazer, o meu alvo de vida, o meu propósito é viver na missão daquilo que Ele tem para a minha vida, para esse tempo, né, para tudo que eu tenho de história e dessa nova história que a gente pode escrever juntos como igreja. Seja aonde for, ser esse instrumento do canal de Deus aqui na Terra, em comunhão com os meus irmãos, em comunhão com você e tantos outros amigos da nossa rede e de pessoas de mais de perto e os de mais de longe. De uma igreja que não é só uma igreja local, Betânia é uma igreja para o mundo, né? A gente tem obras no Brasil inteiro e fora dele. A gente assiste os mais diversos grupos em missão no mundo. E ser uma igreja necessária, ser uma igreja relevante, ser uma igreja que testemunhe essa verdade em amor. E esse é o nosso projeto de vida. Bem, obrigado. É isso. Galera, obrigado vocês mais uma vez. Compartilha com a gente aí, mande para um número de pessoas, assista com a sua família, assista em casa. Eu acho que essas gotinhas de esperança, esses momentos de esperança são muito bons para a gente ouvir. Obrigado, pastor. Obrigado a vocês.